A família é o mais lindo projeto de Deus. Lembre-se, cuidar da sua família é um ato de fé e de amor que demonstra a nossa confiança no plano divino. Pois, como diz Timóteo, quem não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. É dessa forma que começamos o nosso programa de hoje, um programa muito especial, que temos um tema muito especial. Vamos abordar família, relação entre fé e família. Antes de avançarmos, queria deixar um obrigado a todos aqueles que acompanham a nossa página nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, tanto no Instagram, no TikTok, como no YouTube. Aqueles que seguem a nossa página, aqueles que deixaram um like, aqueles que partilham os nossos vídeos, o nosso muito obrigado. E para você, irmão, que ainda não acompanha, ainda não partilha os nossos vídeos, ainda não segue a nossa página, ainda não deixou o like, por favor, não custa nada. Deixa um like e ajuda-nos a levar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo para mais almas. Também queremos agradecer o nosso patrocinador, a Output Comunicação e Imagem. Aqui no link da descrição poderá encontrar o link que vai te levar à página da Output. O nosso convidado de hoje é um convidado bastante especial. Aliás, todos os homens de Deus são especiais, porque Deus nos fez especial. Hoje recebemos o pastor Benjamin Paruque. Pastor, muito bem-vindo. Muito obrigado. Para nós é um grande prazer estar aqui. Amém. É com imensa alegria estarmos aqui para debruçarmos sobre um tema maravilhoso. Amém. É o tema do momento, é o tema atual. Esse tema, quando fala de família, ele é antigo, é atual e também é futuro. Aleluia. Então, nós estamos aqui para falar do que é mesmo mais importante. Aleluia. Pastor, a Bíblia aqui nos mostra que o assunto da família é tão sério que Deus ou a Bíblia relaciona a família com a fé. Por que dessa declaração? Negou a fé e é pior que um descrente. Olha, primeiro, quando Deus faz o mundo, a família é um projeto que já estava com Deus. A base do mundo está na família. Uma família destruída é um mundo completamente destruído. E a família, essas coisas de família não começam na terra. A família já vem do céu. O céu vive-se em família. Essa coisa de familiaridade é uma coisa que já vem. Nós estamos a herdar do céu. Passou do céu para a terra. E quando chega aqui na terra, vai ver que desde Gênesis até o Novo Testamento, que nós estamos a acompanhar, Deus fala da família como a base. E veja mais, hoje nós temos uma compreensão sobre a família, só para os irmãos terem ideia quanto é a importância da família. Que primeiro nós classificamos assim, primeiro é Deus, segundo é a obra, terceiro é a família. Então, estamos errados aqui, nessa classificação. É bem verdade que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E a Bíblia ainda diz que quem ama pai, quem ama filho e ama esposa e não ame a Deus, não é digno. Então, nós temos a obrigação, nós temos que saber que devemos amar primeiro a Deus, em tudo. Mas depois de Deus não é a obra. Depois de Deus é a família. Porque a igreja, a obra que nós tanto falamos, são famílias. A primeira igreja que nós temos não é do museu, não é de onde. A primeira igreja está em casa. Todo homem é pastor na sua casa. Então, não adianta
Veja só o que está a dizer Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo 5:8. Quer dizer que se desprezou a família, abandonou a família, não tratou a família, negou a fé, porque a fé, a nossa fé, ela é resultado, a sua manifestação, ela deve ser feita em família, aqui na família. Nós, ao ponto de Pedro, olha só o que Pedro disse. Se o homem estiver em conflitos com a sua esposa, que resolvam logo. Porque se ele vai orar, olha só, depois de um conflito, ficaram assim mesmo, e depois vai orar. A pedir a Deus, diz a palavra de Deus que Deus não vai lhe ouvir. Deus não vai lhe ouvir de maneira nenhuma. Porque ele está em conflito. As nossas mulheres, os maridos também, sem falar nada, por causa deste conflito, muitas orações, Deus não ouve. São muitas orações que Deus não ouve por causa da família. Porque nós queremos dizer o que é para Deus. E veja só que outro assunto importante. Diz que quem deseja o episcopado, excelente, Deus fica feliz. Quem deseja o episcopado, servir a Deus. Quem deseja servir a Deus, Deus se agrada com isso, com pessoas que têm vontade e desejam. Mas depois vem vírgula. Mas o homem que quer servir a Deus, que governe bem a sua casa. Aleluia. Não pode, de maneira nenhuma, querer servir a Deus enquanto não governe bem a sua casa. Quer dizer o quê? Que mesmo Deus não te aceita na sua obra, mesmo que esta obra tenha falta dos obreiros, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Mas se o ceifeiro não sabe governar a sua casa, a seara vai continuar com poucos ceifeiros. Deus não te aceita de maneira nenhuma. Precisamos nós termos a nossa família sobre o domínio da palavra de Deus. Para isso, nós somos exemplo. Nós devemos ser exemplo. Há um segredo em todo que nós vamos tratar aqui de família, que Deus, a primeira família que Deus fez, Deus fez muitas coisas na terra, mas ele só vinha visitar uma família. É ele quem fez a família. A família, da maneira que foi feita a família, nasceu aqui no coração de Deus. Aleluia. Nasceu no coração de Deus. E Deus projetou essa família. Veja só quando Deus cria todas as coisas. E eram boas. E no final, a única coisa que Deus viu que não era bom é que o homem estivesse só. Não é bom que o homem esteja só. Um homem sem família não é bom. Então, lhe farei uma adjuntora. E Deus faz uma adjuntora. Quando o apóstolo Paulo vem e nos ensina também sobre a família, ele coloca uma relação muito forte. Hoje as mulheres pensam que essa palavra que diz as mulheres sejam submissas é a mais forte. Não é. A mais forte foi dita ao homem, que o homem deve amar a mulher como o Senhor Jesus amou a igreja. É uma tarefa muito forte para nós. Porque a família única maneira que nós vamos ter comunhão com Deus é termos uma família nossa. Eu tenho que estar em paz com a minha família, com a minha esposa, com a minha família. Nós, na família, vamos ter problemas, vai haver problemas, mas no final de tudo, nós precisamos de ter uma família em paz. Diz a Bíblia que não se ponha
o sol em cima da vossa ira. Hein? Quer dizer, o sol vai embora, nós continuamos irados por situações que nós nem queremos nos pedir perdão, não queremos. Então, e isso impede de Deus operar na família. Yeah. Deus não opera nesta família. Então, há uma relação muito forte entre a família e a fé. É a fé. A sua fé terá valor por causa da sua família. Aleluia. Pastor, dois pontos na sua explanação que ressaltam aqui. O pastor fala de que não se ponha o sol sobre a nossa ira. Sim. E fala do ponto que Paulo diz que o homem deve amar as suas esposas tal como Jesus amou a igreja. Quer dizer que o homem tem que sofrer pela família, tem que defender a família, tem que se entregar, tem que fazer tudo pela sua esposa. Sim. E quando o pastor fala de que não se ponha o sol, o homem de Deus não pode dormir irado com a sua esposa. Um homem de Deus, aí já está, por ser homem de Deus, já classificamos. Um homem de Deus dormir na mesma cama, porque a nossa vida é uma vida de passageira. Imagina um homem de Deus irado a dormir, enquanto amanhã é o último dia do homem de Deus na terra. E onde nós vamos? Nós precisamos de estar sempre atentos na nossa vida, que a qualquer momento ou Jesus vem ou nós vamos. Segundo, o dia que nós vamos pregar, porque está lá essa palavra, vamos pregar a palavra, ela só vai ter autoridade sobre as outras pessoas quando nós já praticamos. Imagina, eu estou a pregar, um homem não pode, minha esposa está ali. Como não pode? Se às vezes ficamos uma semana ou 2 semanas enquanto estamos zangados. Então, o homem de Deus, além de ser só marido, só um ser normal, nosso coração tem que continuar limpo. Veja o que Jesus disse sobre esse assunto. Por dia, nós devemos perdoar 70 vezes 7. Por dia. Aleluia. Por dia, não é por todo o ano, é por dia que nós devemos estar prontos para perdoar. Um dos pilares também, da família, os pilares que seguram a família, é o perdão. Tem muitos pilares, o amor, perdão, sabedoria. Mas o perdão não é quando nós queremos ou quando a pessoa merece. Perdão é para aquele que não merece. Se nós tivermos um perdão para as pessoas que merecem, ainda não é perdão. Perdão é para aqueles que não merecem. Nós fomos perdoados sem merecer. E a Bíblia antes disse que nós estávamos destituídos da glória de Deus, estamos afastados da glória de Deus. Porém, por causa do Filho do Homem que veio na terra, nós não merecemos. Até ele disse na cruz, Pai, eles nem sabem. Nós devemos ter recebido Jesus com muita pompa, com muita glória. Não do jeito que foi recebido Jesus. Porque nós sabemos, imagina dizer que está a vir aqui esta pessoa que vem resolver os teus problemas que já começam há mais de 7.000 anos atrás. Nós devemos receber, mas nós não recebemos Jesus assim. Por isso que Jesus, mesmo assim, diz, eles não sabem o que fazem. O homem de Deus, primeiro, o crente, não pode dormir com o coração irado. Porque nós estamos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Onde nós vamos colocar esses 2 elementos aqui, Espírito Santo e a ira. E não é porque nós não nos iramos. A Bíblia diz que nós devemos nos irar, mas não devemos pecar. Agora, quando nós guardamos isso, esta ira, fica um ambiente turvo no meio da família.
Essa já não é a ira. Porque a ira é um sentimento. Como que alguém se alegra, outro também fica triste. Então, são sentimentos. Porém, nós não devemos pecar por causa da ira, nem pecar por causa da alegria. Agora, o que deve acontecer com todos nós, homens de Deus, né, devemos nos precaver, saber que, sabe, o cristianismo não é fácil, mas é bom demais. Não é fácil o cristianismo. Servir a Deus. Jesus disse uma vez que um homem quis construir um grande edifício. Sentou, pegou na caneta, começou a fazer as contas do que ele vai precisar. É como o cristianismo. O cristianismo é algo que nós devemos sentar e fazer as contas. Olha, eu preciso abrir mão disto, eu preciso abrir mão disto, eu tenho que ser uma pessoa mais compreensível e humilde. O segredo disto tudo aqui está na humildade. Se não for humilde, o homem de Deus, porque a razão nos enche a alma, a razão, eu tenho razão, nos enche a alma, que nós somos pessoas com razão. Mas na fé, a razão, ela não tem espaço, a razão. Se todos nós tivermos razão, a fé, a nossa fé, ela não tem valor. Não há poder de fé em pessoas com razão. Porque a fé veio para aniquilar a razão. A fé. O apóstolo Paulo em Coríntios diz assim para os homens lá. Vocês estão a levar os vossos irmãos para os tribunais. É porque eu tenho razão. Você tem que aprender a perder. Não por causa dele, é por causa do nome de Jesus. Eu até queria ficar assim, mas por causa de Jesus, eu não posso ficar assim. A minha comunhão, a minha intimidade com Deus, não me deixa, não aceita que eu continuo irado, continuo triste, porque eu preciso de... Como é que eu vou me apresentar a Deus? E eu vou chegar lá, Senhor, peço perdão dos meus pecados. Nós estamos acostumados aqui a ouvir que existe um pecado que a Bíblia diz, que não se pode blasfemar contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Mas não é só blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. Também o não perdoar não tem perdão. O você não perdoar também não tens perdão. O Pai Nosso que diz, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Aleluia. Então, quer dizer que existe também a prerrogativa de você não ser perdoado. Você pedir perdão a Deus. E Deus vai te olhar. Vai lá primeiro também, você perdoar os outros. São 490 vezes. Só uma vez, você ainda não chegou nas 7. Né? Pelo menos 7 vezes ainda não chegou. E ainda falta 483 para perdoar o dia. Amém. Pastor, como é que a relação familiar pode afetar a nossa comunhão com Deus? Essa eu acredito que é a base até do nosso podcast, que nós precisamos perceber que a nossa relação com a família, como pode afetar. Deus é Deus de relacionamentos. Deus é Deus de relacionamento. Para Deus não existe meio termos. Não existe a porta está entreaberta, a porta está encostada. Para Deus não existe isso. Para Deus existe porta fechada e porta aberta. E para Deus não existe... existe esses dias... Veja, o contexto
e o texto. Como é que nós vamos explicar? O contexto que está-se a viver hoje diz outra coisa. O texto diz assim: se você não estiver bem com a família, negou a fé. Pronto, esse é o texto. Mas o contexto, a família, surgiram coisas na família que te deixaram triste. E o contexto está a dizer que você tem razão. Olha, Deus mandou Samuel para ir matar Agag. Vai matar Agag. Samuel foi dizer a Saul: vai matar Agag. E Saul foi. Epa, matou todos, mas viu bois bonitos, vacas. E Agag talvez disse assim para ele: olha, eu tenho um ouro escondido, não me mata. Levaram os bois, levaram tudo. O contexto, meu amado, é bonito. Levamos isto aqui para oferecer também para o Senhor. Senhor. E também veja só. E é lei que todo despojo vai para o rei que venceu. Mas o texto não diz isso. O texto diz é para matar. Mataram. Nenhum contexto é maior do que o texto. O texto, se nós estamos perdidos no contexto, vamos voltar para o texto. O que é que o texto está a dizer? O texto, mesmo que você encontra pessoas, meu pai é que fez isto, eu agora aceitei Jesus, mas eu ainda tenho, até minha família já veio me dizer que meu pai fez aquilo, minha mãe fez aquilo. Mas o texto está a dizer: perdoai-vos uns aos outros. O texto que nós lemos, que quem não cuida da sua família negou a fé. Pode vir um contexto que for, mas o texto ainda continua. Amém. O texto é eterno, Aleluia. o texto é imutável. Aleluia. O relacionamento de Oh, você glória a com Deus corta-se porque o padrão de Deus para mostrar como é o céu começa da família. Nós somos o padrão. O pai, os filhos sabem que Deus é como meu pai. Você não pode fugir desse projeto, porque Deus quer que a família saiba como é que é o céu através desta família da terra. Então, quando se quebra esta família da terra, quebra-se aqui a família da terra. Já não há mais comunhão, já não há mais alegria, já não há mais momentos de alegria. O que acontece? Deus também se ausenta daqui, porque já não está no padrão que Deus desenhou. Mas quando tem uma família, mesmo com as dificuldades, e ela continua sendo aqui, a terceira dobra é o Senhor Jesus na nossa casa. Nós continuamos a servir ao Senhor. Não adianta, irmão, não adianta pregar muito para muita gente. Eu vou dizer uma coisa aqui muito forte. Deus não nos confiou primeiro a igreja. Os da igreja, você vai prestar contas, mas os da igreja não dependem, eles não dependem simplesmente de você. Mas os teus, a sua família, primeira cobrança de Deus não é com a igreja,
é com esse que ele te confiou estes. Os da igreja é para você fazer como ele te confiou este, fazer com estes da igreja. Aleluia. E se tu não fazes com eles isso que ele confiou, o que é que vai acontecer? Quebrou a relação com Deus. A maior confiança, nós temos a maior responsabilidade, primeira responsabilidade. Veja só quantos irmãos que não conseguem ficar em casa. Pastores, missionários, pregadores, porque está a fazer a obra. Só entra e sai, porque depois tem reunião, depois da reunião não tem um tempo de sair para. Até quando sai, vai tomar um sorvete. Estamos a perder tempo. Estas horas as almas estão a morrer. Papá, quando você está a tomar sorvete, tem um outro que está a ganhar almas, não se preocupe. Amém. Essa máquina funciona. Funciona. Aleluia. Pastor, a Bíblia relaciona servir a Deus com cuidar da família. O que devemos entender a relação servir a Deus e cuidar da família? Ou quais são os cuidados que devemos ter para que a falta de cuidado, para que isso não afete a nossa fé, não cuidar da família? Que cuidados nós devemos ter para que isso não afete a nossa fé? Ok. Eu achei muito interessante essa pergunta, porque nós devemos saber que, como eu estava a dizer, que a primeira responsabilidade é com a nossa família. Nós fizemos a obra de Deus de uma maneira em que parece que somos os únicos que estamos a fazer. Nós devemos fazer a obra de Deus. Devemos estar nos cultos, devemos pregar, devemos fazer missões. Estamos a cuidar da obra de quê? De Deus. De Deus. Sim, estamos a fazer a obra de Deus. Porém, quando nós fizemos tudo isso, veja, temos paciência com todo tipo de pecador que aparece na igreja. Muita paciência. Aquele jovem que era bêbado, que fumava, nós temos muita paciência até ele chegar a ficar liberto. Uau, eu agradeço ao pastor, não me abandonou. Mas de antemão, quando acontece na nossa casa, ficamos, o que é que eu não fiz? O que é que faltou aqui? Já não temos paciência. Os nossos filhos dos pastores, filhos dos pregadores, não são intocáveis. Não são também extraterrestres. São filhos, são como filhos dos outros. Só tiveram o privilégio de ter nascido quando o pai é o pastor. Amém. Que é um privilégio muito grande. Porém, nós devemos, se nós estamos com energia a 100% na igreja, na nossa família vamos ter a 180% ou a 200%. Amém. Amém. Porque estamos a cuidar do que Deus nos mandou a 100%. Senhor, eu estou aqui. Porém, se eu estou, veja só o que é incrível. Eu estou no culto, estou aí no culto, estou a chegar na igreja, ligam, epa, teu filho caiu aqui, temos que levar para o hospital, não sei como vão fazer. Epa, eu já não sei porque eu já estou na igreja. Papá, para, dá uma meia volta, a igreja não vai parar. A igreja não é tua é tua família. A igreja é de Deus. Dá uma volta. Vai buscar a sua família, vão para o hospital, vai se tratar no hospital. Estamos a cuidar da igreja, sim, mas a maior igreja que nós temos é a nossa família. Agora, se nós cuidamos 100% e depois 30% na igreja, em casa, não tem lógica. Então.
as mulheres da igreja são diferentes com a mulher de casa. A mulher da igreja está mais bonita, mas a mulher do pastor, meu Deus do céu, que o pastor tá muito empenhado e as mulheres são mais sensíveis nessas áreas. Nós podemos, um fato, ficar sei lá quanto tempo, enquanto em 5 casamentos podemos ir com o fato. As mulheres não têm isso. Então, esse cuidado tem que ser físico, emocional, Amém. tem que ser também espiritual na sua casa. Na igreja até você pode ter cuidado físico, pode ter cuidado espiritual, cuidado emocional. O padrão de família que Deus instituiu, sempre que nós estamos perdidos na floresta, se tu entras numa cidade e andar se perder, não fique alarmado em querer chegar onde você está para ir, nem na floresta. Não, volta de onde você entrou. Volta. O padrão é o mesmo. É o que Deus colocou no Gênesis. Este é o padrão de família. Que esta sociedade, o contexto dessa sociedade, já não quer aceitar esse padrão. Qual é o padrão? Cada um tem seus deveres. O homem tem seus deveres com a mulher e a mulher tem seus deveres com o homem. O padrão onde a mulher, primeiro, a mulher honra o seu marido e o esposo também honra a sua esposa. E todos têm como Senhor um temor a Deus. Quando nós temos um casal que teme a Deus, os dois temem a Deus. O princípio de um casal é esse, que teme a Deus. Primeiro, tem que temer a Deus. Depois de temer a Deus, não vai fazer muitas coisas para não agradar a Deus. Porque já teme a Deus. Vai ser submissa, vai amar. Hoje nós estamos sendo invadidos, estamos sendo bombardeados nas igrejas com empoderamento, se você pode, eu também posso. O que fala já não são valores morais, são valores materiais. Isso está a trazer... nós tivemos um tema empoderando... Centuriando. Isso! Mas num outro sentido. Num outro sentido. Aquele é o apoderamento que nós queremos nas nossas famílias. Podemos, não é para... Hoje queremos... por isso que temos muitos problemas nos lares. Porque a mulher quer ficar no lugar do homem. O homem também quer se defender. E vira aquela... O homem também quer humilhar. Então fica uma guerra. Porque nós estamos a perder o princípio. O princípio. O princípio está no livro de Gênesis. Far-lhe-ei uma adjuntora para que vivam em paz. Viste aquele casal? Aquele casal, nós, como humanos, estamos a ter experiência de morte. Nós não nascemos para morrer. Essa é uma experiência que estamos a passar de morte. Mas o casal perfeito que Deus criou era para viver sem dor e com um segredo. Tudo estava nu no casal. Nu, tudo. Não havia segredos. Não havia segredos ali. Hoje, veja só, hoje, a mulher não tem PIN do esposo, do cartão. O esposo não sabe quando é que a mulher tem. Está tudo. Então, não há uma transparência no casal. O que é que Deus quer? Quer um casal que primeiro teme a Deus, homem respeita a mulher respeite o homem, e a mulher, o homem esteja no seu devido lugar.
e a mulher no seu devido lugar. Nós não estamos aqui em guerra, todos estamos por um propósito. Mas nós estamos a ser bombardeados com feministas, estamos a ser bombardeados com nova geração, novo tempo, onde querem as coisas do jeito de micro-ondas, meteu no micro-ondas 2 minutos, já está pronto. Não. O casal, a mulher tem que desejar. A Bíblia diz que a mulher, o corpo da mulher já não pertence a ela. O homem também não pertence. Qual é o desejo daqui? É que o homem faça tudo para alegrar a mulher. E a mulher faça tudo para alegrar o homem. Aleluia. Eu quero recuperar um ponto que o pastor falou. No início, o pastor dizia que o homem, antes da igreja, foi-lhe confiado a família. E que cada homem é pastor da sua família. Cada homem é sacerdote. Quer dizer que o homem tem responsabilidade também dar o cuidado espiritual à sua esposa, aos seus filhos. Isso é da responsabilidade do homem? É toda a responsabilidade do homem. O Deus que vai se servir aqui na minha casa, na nossa casa, não viste que o Josué disse: se vos parece bem, continuar com os vossos deuses, façam. Mas eu e a minha casa, aqui na minha casa, quem quiser viver, se é meu filho, se é minha filha, quem quiser viver aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui não tem saída. A responsabilidade, o sacerdote de casa é o homem. Este homem é quem foi dado a responsabilidade de cuidar da família. Por isso que a Bíblia diz que a mulher é um vaso frágil, precisa de ser cuidado. Aleluia. É esta a mulher que precisa de proteção. A mulher precisa de saber que está debaixo de uma proteção. E também sabe que amanhã o meu marido vai trabalhar e vai trazer o sustento de casa. O meu marido é que vai em casa, as orações todas. Meu marido... Os homens estão a fugir das suas responsabilidades. Você vê, muitos homens mandam as mulheres: minha família está aí, minha esposa é grande lá na igreja. Não é tarefa dela de ser grande na igreja. Não é tarefa dela de assumir o sacerdócio. O sacerdócio, os homens devem assumir o sacerdócio que Deus os deu para suas casas, em primeiro lugar. Não é para fugir. Tudo, por isso, quando Deus vier, Jesus vier, Deus sabe cobrar. Deus não vai andar a cobrar, vai cobrar dele. O que Deus disse para Abraão, em Gênesis 12? Eu te abençoarei e abençoarei aquele que te abençoar. Também vou amaldiçoar. Está a falar com o homem, a responsabilidade do homem. Serás bendito entre todas as famílias por causa de você. Vão ser benditas. Não é porque foi escolhido, não. É por causa do estilo de vida que Abraão deve levar. Todos vão imitar e vão ser benditas as famílias. Então, a responsabilidade do sacerdócio está com o homem. O homem deve voltar a assumir. E hoje, as mulheres estão lá. Porque ali não pode ficar vazio. Exatamente. Não pode. As mulheres estão a nos ganhar de 10-0, as mulheres. Porque os homens pensam muito, porque amanhã vai cuidar de si. Homem, acorda, levanta e assume o seu lugar. Resplandeça e assume o seu lugar. Aleluia. Amém. Está aí um apelo muito forte a todos os homens. Homens, levantem, resplandeçam e assumam o vosso lugar. Aliás,
assumimos o nosso lugar. É. Aleluia. Pastor, de que forma a falta de cuidado espiritual, emocional, financeiro pode comprometer o nosso testemunho cristão e a verdadeira vivência da fé? Da fé. Aí já é um nível de uma vergonha muito grande que nós podemos atravessar. Eu quero orar a Deus que nenhum homem de Deus atravesse esse momento de não saber conduzir na sua casa o nível emocional, em especial o nível financeiro. Porque o nível financeiro, ele explode aqui em casa e ninguém sabe lá fora, mas os seus frutos vão começar a aparecer. Quais são os frutos? Vai ter um homem de Deus que não sabe que... antes de eu falar disso, os homens têm que perceber que o dinheiro de rancho é para comprar comida para os filhos dele. Não está a dar à mulher. Não está a dar à mulher. É dinheiro de rancho. O nome qual é? Está aqui, dinheiro de rancho. Mas a mulher precisa de ter cuidados mais do que nunca. Os nossos filhos. Por isso que a Bíblia diz que não podemos ter nenhuma coisa que as pessoas nos condenam. Por exemplo, as mulheres devem vir aqui enquanto estão bonitas na igreja, porque nós estamos a servir a Deus. O que é que as outras mulheres vão dizer? Está a mandar a nós, mas não consegue cuidar da sua esposa. A esposa vem sempre de uma capulana para poder fazer o quê? Não que a capulana não seja, mas para não quer que se esconda aquela falta. Não. Nós temos que cuidar da nossa casa. Você vê um homem de Deus bonito, ao lado de uma mulher que parece que avisaram que já são 9 horas enquanto ela estava na machamba. Saiu a correr. Foram se encontrar na porta da igreja. Então, esse lado aí, você vai pregar o quê? O lado emocional. A mulher, os seus filhos, não sabem se a qualquer lugar, quando ela está com problemas, ela se irrita, fala, e grita, ou ele também grita, que com ela não interessa estar no meio de pessoas. Então, esse lado emocional é um lado que faz com que, quando você está a pregar, você está a anunciar, não tenha autoridade para dizer. E isso provoca com que a fé, a obra, não se concretize na vida dos outros, nem na vida da sua família, porque não está a viver. O lado espiritual. Já imaginou? Pastor de igreja, pastor dirigente, líder, mas todo culto, a esposa está a manifestar, os filhos estão a manifestar. Então, esse lado tem que ser cuidado. Há uma autoridade que Deus deu sobre a sua vida para poder cuidar dos outros. Vamos cuidar. Por isso que a Bíblia ela é clara. A Bíblia é clara. Quer cuidar da igreja? Mostre frutos cuidando da sua família. Então, esses momentos nós devemos saber. A mulher por si mesma já é vaidosa. Ela já nasceu, é uma coisa dela. Eu não sei, nós temos tido casamentos seguidos na igreja, não é fácil. Por quê? Se eu vim num casamento sábado, fiz o casamento, outro sábado tem outro casamento, não tem problema, vou com a calça, com o casaco, mas elas não. Não entra, não cabe na cabeça dela ter aquele vestido no sábado e no próximo sábado o mesmo vestido. Então, é aí que nós devemos saber
cuidar desta área. Não é porque simplesmente servimos a Deus, parece que Deus, quando vamos dormir, nos deixa na cova, depois tampa, dia seguinte vai para a igreja, tira-nos da cova, está a andar como saiu da cova. Não, tem que cuidar desse. Existem todas essas partes, espiritual, emocional, material, tudo isso pode condenar-te a tua fé. Que fé você tem? Aleluia. Muito forte, pastor. Pastor, podemos separar fé da família? É possível dizer, eu sou um homem de fé, e querer separar fé e família? É possível? É o que nós estamos a tentar fazer, que não é possível. Não é possível. Os homens... É como separar Deus da santidade. Quer dizer, você pode fazer o que você quer porque é você. Não pode. Não pode. A Bíblia diz que muitos dirão naquele dia, eu não fiz milagre, por que eu estou aqui fora? Não, fizeste milagre. Mas você não era uma pessoa digna. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é possível nós... esse é o caminho que quer entrar nos dias de hoje. É o caminho que quer se entrar nos dias de hoje. Separar a fé da família. Isso, sabe o que quer dizer isto? Quer dizer o quê? Você pode discutir com a esposa, pode beirar, pode bater, pode fazer o que você quiser, mas depois vai para a igreja. Podemos pregar à vontade, o Espírito Santo vai descer. Não é possível. Não se separam essas duas coisas. Essas duas coisas são inseparáveis. A nossa igreja não começa na igreja, começa em casa. Não podemos separar isso. Não é que aquilo que eu sou aqui é uma coisa, mas lá sou outra coisa. Não, tem que ser aqui e ser aqui também. Não é possível. Mas há uma luta nos dias de hoje com que as pessoas... eu presenciei uma situação de que um homem que já estava casado há muito tempo e foi dizer que a mulher que Deus lhe mandou para ela sair de casa, separar-se, porque ele tem uma obra extraordinária. Papá, porque as pessoas gostam de ser a última bolacha do pacote. Gostam de ser a última bolacha do pacote. Achar que o mundo gira em torno dela. Que todos os olhos estão na vida dela. Não. Não existe nenhuma passagem bíblica que Deus vai dizer, que a Bíblia confirma, que Deus mandou para fazer. Não. Mas, voltando a esta pergunta, esta pergunta é uma luta nos dias de hoje, que as pessoas estão a tentar separar-se da família, a fé da família. Não pode. Não pode. A fé é o firme fundamento, daquela família. Se Deus habita primeiro naquela família, é ali. Se as coisas não correm bem ali, não pense que ao sair, você vai sair. Nós não somos do mundo, vou refrescar minha cabeça. Não. As coisas não correm bem ali. É por isso que ali, Deus quer habitar ali. Deus quer fazer milagres ali. Não tem... O meu filho, uma vez ele falou assim, papá, aqui parece, estamos aqui, é o quartel, é tropa aqui. Eu disse, estamos na tropa, meu filho, porque eu tenho a missão de
mostrar o Deus poderoso aos meus filhos. Mostrar Deus. E nunca pode ter um filho que você ama como. Nunca deve sair por causa dele, deixar de exercer o que a palavra diz aqui em casa. Não. Eles, uma hora, ele vai ficar, mas eu queria, papai, mas não, meu filho. Por isso que o pai, há outro assunto que eu quero aqui deixar para os pais. Você é pastor lá na igreja, quando você chega lá na igreja, preparam cadeira, fazem tudo, tá? Mas quando chega em casa, seja pai. Aleluia. Seja pai. Uma vez eu fui naquele culto no museu, fomos pregar, era missões. Foi uma bênção muito grande. Os irmãos nos trataram com muito carinho. Mas quando eu cheguei em casa, meu filho disse, pai, eu quero subir cavalo, pai. Mas filho, pai, eu quero subir cavalo. E eu tive um pregador. Nós estamos a fazer aquilo para que os filhos saibam que esse Deus aqui não é um Deus, o Deus do meu pai. O Deus do meu pai. Veja só, eu quero... Lembras da história do Isaac? Sim. Isaac. Eu quero perguntar hoje em dia, qual é o filho que vai deixar o pai lhe amarrar e dizer, papá, eu não sei o que está acontecendo consigo, mas eu confio no teu Deus, eu confio na tua moralidade. Ou os filhos de hoje vão dizer assim, esse velho está paulado agora, alguma coisa, está atrasado esse velho. Não, é que a Bíblia nos conta que Abraão sempre ia ao sacrifício com o seu filho. E o filho via como ele era temente a Deus em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, para não se esforçar a fazer isso, pessoas querem fugir. Não tem outro caminho. Tem que se esforçar, ser temente a Deus, ser uma pessoa justa. Se o filho, quando estiver lá fora, dizer, meu pai não faz essas coisas. As pessoas dizem, não, você não conhece meu pai, eu conheço. Porque nós podemos mentir para todos, mas em casa, você pode ser o the best lá fora. Mas aqui é que conhece a tua realidade. É aqui que conhece. Então nós devemos ser the best aqui e partirmos daqui para lá fora. Nós íamos comprar pão uma vez e chegamos lá e meu filho mais novo encontrou uma senhora, estava ali, eu na padaria. Aquela senhora estava a vender e a beber. Disse, mas por que tu estás a beber? Só pergunta, teu pai não bebe? Meu pai nunca bebeu, meu pai não bebe, meu pai não faz essas coisas. Quando um filho fala isso, porque o filho é aquele que você convive com ele sabe. Ninguém pode dizer que já viveu 20 anos escondido dos filhos a beber, os filhos não sabem. Não é verdade. Não é verdade. Então, as pessoas não devem abandonar isto. Tem que aceitar. Agora querem fugir, ir se isolar para não cumprir com isto. Porque isso aqui é um desafio. Isso aqui requer da pessoa ser o quê? Humilde, ser uma pessoa que vai passar por uns desafios, mas como não quer, fica lá. Eu agora só sirvo ao Senhor, o que aconteceu lá em casa é casa do diabo. Como é que tu tens casa de Deus e a tua casa é casa do diabo? Tem que ser ao contrário. Onde você vai lutar com demônios, tem que ser lá na igreja. Aqui é onde você vai sair com power. Amém. Para ir enfrentar lá. Amém. Então, não podemos fugir. Não há nenhuma percentagem, nem na Bíblia, nem aonde, que a fé separa-se da família.
Não pode. Aleluia. Pastor, eu queria que o pastor deixasse um apelo para aquele homem, para aqueles homens que têm se negligenciado da sua responsabilidade. Juntamente com esse apelo e a pedir considerações finais, ficamos apenas com 3 minutos. Olha, dizer a todos os homens que é bem verdade que nós lutamos para que não haja comida em casa. Mas a primeira comida que nós devemos lutar para que não falte é a comida espiritual. Aleluia. A comida daqui da terra, hoje vamos comer, amanhã vamos ter fome. E a bebida daqui da terra, vamos beber, tomar água, mas aqui voltamos a ter sede. Porém, a comida espiritual, a bebida espiritual, quando nós bebemos, ela nos fortalece. Amém. O povo, homens, os nossos filhos, nossa família, qualquer homem, nós somos aquilo que comemos. E temos que devolver o reino de Deus para as nossas casas. Aleluia. O reino de Deus nas nossas casas é o reino que não deve faltar. Amém. Que tipo de reino está a dirigir as nossas famílias? É o reino da terra ou o reino do céu? Se for do céu, o reino do céu não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria, o amor. Voltemos a assumir o sacerdócio. A oração de um pastor, preste atenção nisto, a oração de um pastor, ele tem poder para as nossas famílias. Mas a nossa oração pelas nossas famílias é uma explosão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se o pastor, Deus deu graça para que em 100% a oração do pastor seja eficaz, nós é 200%. Glória a Deus. Quando nós oramos para as nossas famílias. Então, voltemos a assumir a nossa responsabilidade. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe aqueles que nos acompanharam. Vamos trazer o reino para a nossa casa. Trazer a comida espiritual também para a nossa casa. Há um poder na comida. Aquilo que nós comemos é o que vai nos dirigir, é o que nós vamos ser. E que o Senhor possa continuar a nos ajudar. Nunca devemos abandonar. Nunca. A fé precisa brotar nos nossos filhos por causa da nossa vida. E não deixemos ninguém ser pastor da nossa família. O primeiro pastor é você e eu. Amém. O primeiro pastor somos nós, os homens. Amém. Culto de família. Nossos filhos têm que estar ligados com cultos de família, versículos bíblicos. Então, se nós não temos esse tempo, que geração nós estamos a criar? A próxima geração precisa de próximos sacerdotes. E os próximos sacerdotes estão nas nossas casas, são os nossos filhos. Uma família estruturada é uma sociedade estruturada. Aleluia. Muito obrigado. Muito obrigado. Lembre-se, cuidar da nossa família é uma expressão de fé viva, uma missão que revela nossa confiança no plano divino para as nossas vidas. Que hoje possamos fortalecer nossos lares e reafirmar nossa missão de viver e nutrir a família segundo a vontade de Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a nossa família, Deus abençoe a sua família, a minha e as nossas famílias no geral. Fique com Deus. Tchau.